Oi, gente, tudo bem com vocês? Você tá aqui, nem é de costume eu gravar vídeos aqui, mas eu quero fazer um bate-papo com vocês. Sempre tive vontade de gravar esse vídeo, não sei se vai dar pra fazer ele só em uma parte, né? Se não der, eu faço em duas, mas eu quero motivar vocês com esse testemunho de vida que eu tenho com o Matheus. É algo que eu não tenho que esconder, porque quem me pergunta eu sempre falo, e falo da forma que eu vou falar pra vocês aqui, porque eu sempre falei isso abertamente. Mas o meu intuito de falar isso é, é só para te fortalecer realmente e te mostrar que não existe o casamento perfeito, que não existe a pessoa perfeita. Somos todos imperfeitos e com as nossas imperfeições procuramos nos unir para fazer com que esse relacionamento dê certo. Até porque o relacionamento é composto por duas pessoas com criações diferentes, com temperamentos diferentes. E querendo ou não, uma hora ou outra vai dar tilt, sabe? Eu falo assim que vai ser igual o fio desencapado. Uma hora vai dar problema, mas nada do que tentar consertar aquele problema para fazer com que o relacionamento dê certo. Eu engravidei da Daphne no ano de 2014 e eu lembro que a gente morava lá em Piutaba e tudo aconteceu, a maior parte do ocorrido aconteceu é, quando eu engravidei da Daphne. Até quando o Antônio nasceu, foi um longo período. E aí, eu lembro que a gente morava em Piutaba, eu era vizinha de um tio meu, e esse tio meu veio e falou assim, Dalila, deixa eu te fazer uma pergunta, esse entra e sai de carros na sua casa, tá normal? Aí eu falei assim, uai, eu acho que tá, mas eu vou perguntar o Matheus, porque eu saio de casa tão cedo pra trabalhar, chego no horário de almoço, quando eu chegar à tarde, no final da tarde, tem hora que tem carro, tem horas que não tem, mas eu vou perguntar ele. Aí eu fui e falei, né, Matheus, esses carros que você traz pra cá, é o quê? Aí o Matheus falou assim pra mim assim, Dalila, eu sou mecânico. Isso daí são serviços extras que eu faço. E aí eu acreditei no Matheus, porque eu não entendo nada de carro. O Matheus que é um mecânico, ele falando que é serviço extra. E o Matheus sempre foi muito trabalhador, então eu acreditei na versão dele e até falei isso pro meu tio. Só que aí eu fiquei encucada com aquele trem. E falei assim, não, eu vou tentar ser mais inteligente. Anotei as placas dos veículos, até pedi a minha sogra para poder pesquisar aquelas placas. E ela pesquisou todas as placas que passavam pela minha casa. E nada, não tinha problema nenhum naquelas placas. Ela falou, não, Dalila, tá tudo normal, tira essas coisas da sua cabeça. E aí continuei vivendo uma vida normal. Até que no ano de 2016, o Matheus falou assim pra mim assim, Dalila, se tiver 100 mil aqui na minha conta, vou te dar 10. E aí, larga de dar bobeira, Matheus. A gente já morava em uma outra casa. Eu falei assim, larga de dar bobeira, Matheus. E aí ele foi, destravou o telefone dele e me mostrou assim. E eu não me recordo muito bem o valor, mas tinha mais 60 e poucos mil reais na conta dele. Aí eu peguei e falei assim, você tá doido, Matheus? Como é que uma pessoa assalariada igual você vai ter tudo isso na conta? Você larga de ser bobo? Esse trem vai te dar problema, você vai ver. Falei desse jeito. Em uma certa ocasião, uma pessoa falou assim pra mim, assim, ó. Dalila, você ficou sabendo que eu precisei comparecer com o Matheus lá no banco? Gente, tem a cara de otária, mas não sou otária, não. Aí eu falei assim, nossa, eu fiquei. E aí? Porque eu lembrei daquele dia que o Matheus me mostrou o dinheiro. E aí, o que aconteceu? Deu certo? Gente, eu não sabia de nada. Aí essa pessoa foi e falou assim, não, deu certo, porque bloquearam a conta do Matheus e eu tive de ir lá pra dar um parecer sobre aquele dinheiro, mas deu tudo certo. Não, e deixa eu te fazer uma pergunta, sem saber de nada, só jogando verde. O que o Matheus faz da cadeia? Aí a pessoa foi, falou assim, dá. E eu vou presa se acontecer alguma coisa? Aí ele foi, falou assim, essa pessoa foi, falou assim, claro que vai. Até explicar que você não tem nada, você vai. E o que acontece com os meus filhos? Eu só tinha Daphne e Antônio. Aí essa pessoa foi, falou assim, acontece que você perde a guarda deles. Aí eu perguntei, né, se eu perdi a guarda dos meus filhos. Ele falou que sim. Gente, aí a partir desse momento me deu a síndrome do pânico. Nós morávamos numa casa lá em Tuitaba, no bairro Lagoa Azul. E eu lembro que o nosso muro com a casa do vizinho era... quando o vizinho abriu o portão dele, era a mesma coisa de estar abrindo o meu portão. E aí aquilo ali me dava taquicardia, me dava ansiedade, me dava umas coisas esquisitas, porque eu já achava que era a polícia invadindo a minha casa para prender o Matheus, porque ele ia ser preso, eu ia ser presa também, ia perder os meus filhos, eu ia perder meus filhos para conceber. Nossa, eu fiquei doida, fiquei doida. E aí eu peguei e cheguei no Matheus e falei assim, Matheus, eu tô sabendo disso, disso, isso é real? Aí o Matheus foi e falou assim, já que você tá sabendo de muita coisa que não era pra você saber, então vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E aí ele me levou no quarto que a gente dormia, nessa casa, subiu em cima do guarda-roupa, pegou
aquele leque de placa, abriu e vai falou assim: eu quero te mostrar isso aqui. Eu falei: o que é isso? Aí vai falou assim: você lembra aquele dia que você perguntou à minha mãe, pra minha mãe puxar a placa daquele carro? E aí, aquele carro, aqueles carros que você pediu ela pra olhar, não dava nada? Eu falei assim: o que acontece? Ele falou assim: pois é, porque funciona assim, a pessoa vai lá, rouba o carro, esconde o carro, dá umas horas de sumir, daí me avisa, vou lá, busco o carro, trago o carro aqui pra casa, fica aqui mais algumas horas, eu troco as placas originais por essas placas clonadas, e eu posso passar numa blitz que não vai dar nada. Aí eu peguei e falei assim: é assim que funciona, Matheus? Aí minha mãe ficou um pouco desesperada, falou assim: Matheus, mas você tá colocando a sua família em risco. Se você quer fazer alguma coisa, que você faça lá fora, não traga nada pra dentro da sua casa. É muito difícil isso. Minha mãe respeitou a escolha do Matheus, mas por mim, ela pediu pra ele não me envolver, porque realmente, gente, eu não tinha nada a ver com aquilo, eu tava caindo de gaiada. Um dia o Matheus falou assim: Dalila, vem aqui comigo. Aí eu fui. A gente tinha um mundo na época, aí entramos nesse carro e fomos pra saída da cidade. E o Matheus com uma sacolinha cheia de papéis picados. O Matheus acelerou esse carro e fazia assim, ó, com os papéis na rodovia. Aí eu falei: o que é isso, Matheus? E o Antônio pequenininho no meu colo, bem menor que a Rebeca. Eu falei: o que é isso, Matheus? Aí ele falou assim: então, esse daqui são os documentos do carro, que eu preciso estar afim disso aqui, ninguém pode saber disso aqui, não sei o quê. Aí eu já fiquei assustada. Aí cheguei em casa, fui contei pra minha mãe. E minha mãe falou assim: Dalila, não acompanha ele no que ele for fazer, porque senão uma hora isso aí vai te dar problema. E eu com muito medo no meu coração. E aí o carro daquele dia que tava na nossa casa, eu não entendo marca de carro, mas era um carro muito bonito. Tinha até os plásticos ainda dentro do carro. Era como se os ladrões roubassem aquele carro que tinha acabado de ser compro. Porque os plásticos do carro estavam no carro ainda. Eu lembro que o Matheus me chamou de novo. Eu fui lá fora, no espaço lá onde o Matheus colocava esse carro. E aí, gente, foi uma situação que marcou a minha vida. Era como se o dono do carro tivesse passado numa farmácia. E aquele dono também tinha uma criança pequena em casa, porque dentro daquela sacola que o Matheus ia me entregar tinha um pacote de fralda. E aí ele fez assim, ó: é pra você usar no Antônio. Eu olhei pro pacote de fralda e falei assim: eu não vou usar nada roubado no meu filho, toma. Aí ele falou assim: você não vai usar no Antônio? Eu falei: não. Ele falou assim: você vai comprar? Eu falei: não tem dinheiro, não tava trabalhando. Aí ele falou assim: então, se você não for comprar, eu também não vou. E se você não usar, ele vai ficar sem, porque eu não vou comprar. E aí, com muita tristeza no meu coração, eu usei aquele pacote de fralda roubada do meu filho. E fiquei muito triste com aquela situação. E aí a minha mãe ficou 6 meses na minha casa na época. E naqueles 6 meses, ela manteve a nossa casa com água, luz, internet, feira. Ela só não pagava o aluguel, isso aí o Matheus pagava. E aconteceu que nesses 6 meses o Matheus juntou 10 mil reais com dinheiro, né? Tipo assim, que ele ganhava extra aí, fazendo as bagunças que ele fazia. E eu falei assim pra ele: assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero esse dinheiro sujo seu dentro da nossa casa, não. Minha mãe começou a fazer por nós o que ela podia para que ele não colocasse dinheiro sujo dentro de casa. Isso começou a partir do momento que eu descobri tudo. E aí, teve um dia que a minha mãe falou assim: Dalila, amanhã não tem nada pra fazer no almoço, não. Porque desde que eu descobri tudo aí junto com você, eu parei de comprar as coisas aqui pra dentro da sua casa também. Eu quero ver até onde o Matheus vai. Aí eu falei assim: como é que ela vai fazer? Ela falou assim: não, eu como o que tiver, uma bolacha, um trem, mas você e os seus filhos, você vai lá pra casa da sua avó, vocês vão comer lá, mas eu não vou fazer comida pro Matheus, até porque não tem o que fazer. E aí eu fui e falei pro Matheus, o Matheus tinha costume de chegar todos os dias em casa e até contar aquele dinheiro. E aí eu ficava muito triste, porque eu falava assim: Matheus, tá contando esse dinheiro aí com medo de eu roubar você? Porque a criação que eu tive dos meus avós, eu sempre soube onde está a carteira do meu avô, nunca roubei um centavo do meu avô. Minha avó saía para trabalhar, eu sabia onde ela guardava, até hoje eu sei, sabia onde ela guardava o dinheiro dela. Se eu quisesse no barzinho da esquina comprar alguma coisa, eu ligava para ela, eu chamava minha avó de mãe, eu falava assim: mãe, me dá R$2, R$5 ou R$10, qualquer valor, para me comprar tal coisa. Se ela falasse que eu podia pegar, eu pegava, mas se ela falasse que eu não podia, nunca peguei dinheiro dela assim. Aí fiquei constrangida com a atitude dele, não sabia se era isso que ele queria transparecer, mas era o que eu, tipo assim, era o que transparecia pra mim, sabe, com a atitude dele. Aí eu fui, eu já não trabalhava mais, mas sempre tive um vínculo de amizade com uma colega de trabalho. Sempre tratei ela como mãe pra mim. E aí fui contar pra ela a situação, falando que eu tava entrando numa crise depressiva muito forte, tava com muito medo. E aí eu cheguei a falar pra essa pessoa o que tava acontecendo, e essa pessoa falou assim: Dalila, você não tem que contar isso pra mim, você tem que contar isso pros seus avós, porque os seus avós que precisam te ajudar. Eu não colocava as crianças no carrinho lá no bairro Lagoa Azul 1,
Ia lá pro bairro Natal, todo dia eu fazia isso, todos os dias. Eu acordava, arrumava a casa, fazia almoço, o Matheus vinha pra almoçar, o Matheus saía pro serviço pra um lado e eu ia lá pra minha avó pro outro com medo de perder os meus filhos, da polícia invadir minha casa. Gente do céu, eu fiquei apavorada. E aí, nesse meio termo, eu lembro que eu orava muito pela vida do Matheus. Fiz campanhas para poder ganhar o Matheus para Jesus, para poder o Matheus ir para a igreja comigo, para Deus mudar a história do Matheus. Até entender de que Deus não faz nada por você se você não quiser que ele faça. Pessoas podem orar por você, pode pedir a Deus pela sua vida, mas se você não aluir o seu pé do seu lugar para poder tentar ser uma nova pessoa com o auxílio de Deus, Deus também não faz nada por você. É aquele famoso ditado que não é bíblico, mas muita gente usa, né? Faça da sua parte, que da minha eu farei. Tipo assim, faça da sua parte, que Deus fará a parte dele para poder te ajudar. Então não adiantava só eu orar. E aí eu cheguei nos meus avós e contei a situação, e aí o meu avô passou a me apoiar, porque como eu ia pra casa dele todos os dias, meu avô falava assim, Dalila, o homem não gosta disso não, de chegar em casa, a mulher não tá ali não, esperando ele com a comida pronta. Eu falei, vovô, mas o almoço eu faço. Dalila, mas ele chega lá, a janta não tá pronta. Só que aí ele começou a me entender. Só que ele também nunca interferiu, nunca falou nada. Os meus pais, o meu pai ou minha avó nunca falou nada disso pra ele. Deixou ele no tempo dele, mas tentava fazer tudo pra me ajudar, pra me tirar dali do alvo de tudo que acontecia. E aí eu lembro também que, numa certa vez, eu cheguei no Matheus e falei assim, Matheus, a criação que seus pais te deram também não te permite viver isso. A criação que os meus avós me deram não me permite passar com você essa situação. Eu não posso te apoiar. Para com isso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, com essas palavras. Se você quiser viver comigo, é assim. Caso contrário, a porta da rua é serventia da casa. E aí, gente, aquilo ali era uma facada no meu coração, mas eu tentando suportar o meu casamento. Matheus, tudo que for para ser bênção nas nossas vidas, Deus vai permitir chegar até você. Mas aquilo que for para ser maldição, Deus não vai deixar chegar. E vocês sabem que a nossa palavra ela tem muito poder. O Matheus olhou para mim e falou assim, você tá me gorando. Você não sonha comigo. O dia que eu for rico, quem não vai te querer vai ser eu. Eu falei assim, nossa, o jeito que ele tá falando comigo, tá certo. E aí, nessa fase da minha vida, eu só sabia chorar, eu tentava orar e era assim que eu vivia. Matheus me humilhava muito com as palavras dele, ele achava que ele estava superior, porque eu não estava trabalhando e porque eu dependia muito dele e estava vendo tudo aquilo ali acontecer e eu não podia fazer nada. Eu não apoiava de jeito nenhum e era um dos maiores motivos das nossas brigas.